Hoje nós vamos falar sobre trabalhar com vetores, né? Operações vetorizadas. Então, como a gente já falou na aula anterior, todos os objetos em R ou eles são vetores ou são objetos derivados de vetores. Então, por isso que os vetores eles são chamados de objetos atômicos no R, porque eles são a menor parte da estrutura de armazenamento de dados dentro da linguagem, né? Então vamos lá, vamos construir aqui o nosso vetor x e nosso vetor y. Então, está aqui o vetor x, ele é um vetor de inteiros, né, de 1 até 5, porque a gente construiu o vetor x com essa notaçãozinha aqui, né? Então se a gente for checar a classe aqui de x é integer, então a gente tem o nosso vetor x que a gente acabou de construir, e a gente tem o nosso vetor y. O que acontece se a gente for somar o vetor y mais o vetor x? Vamos rodar aqui a linha 7. Então, olha só. A linguagem ela soma posição por posição dos dois vetores. Então, ela faz 1 mais 6, 7, 2 mais 7, 9, 3 mais 8, 11 e assim sucessivamente. Isso é uma facilidade bem grande dessa linguagem, né? Porque muitas linguagens de programação a gente precisa fazer for, a gente precisa fazer loops, por exemplo, para conseguir somar posição por posição de dois vetores. No R é muito simples, isso facilita demais trabalhar com essa linguagem. A gente simplesmente pega e soma x mais y, e aí ele vai somar posição por posição, da primeira até a última posição dos dois vetores em questão. Então a gente também pode fazer outro tipo de operação, né? A gente pode, por exemplo, pegar o nosso vetor x e multiplicar ele por 2. Então, o que nós temos aqui? Aí, cada posição do vetor x vai ser multiplicada por 2. Ou eu posso pegar esse vetor x, por exemplo, e elevar ele ao quadrado. Então, cada posição, cada valor atribuído a cada uma das posições desse meu vetor, ela vai ser elevada ao quadrado. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Agora vamos concatenar esses dois vetores aqui. Então, se eu quiser grudar um vetorzinho no outro, aí eu tenho que usar essa função que a gente viu na última aula, que é a função concatenar, função C, né? Então agora eu estou construindo o vetor Z, onde eu concatenei o vetor X com o vetor Y. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso X, temos aqui o nosso Y e temos aqui o nosso Z. O que acontece agora, colegas, se eu somar o Z mais o meu X? Vamos ver o que ele vai fazer? Então, olha só, ele pega e, da mesma forma, soma posição por posição. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Entretanto, o vetor x ele é um vetor de tamanho 5. E o vetor z ele é um vetor de tamanho 10. Então, quando eu chego na sexta posição aqui do meu vetor z, eu não tenho sexta posição equivalente do meu vetor x para continuar a operação de soma. Então, o que a linguagem faz é reciclar esse vetor x, e aí ele soma o 6 com 1, e aí dá 7. Depois ele soma o 7 com o 2, e aí dá 9, e assim sucessivamente. Ou seja, o que acontece? O vetor, essa operação vetorizada, ela recicla o vetor mais curto para conseguir fazer todas as operações possíveis até o tamanho do vetor mais longo. Vamos olhar mais um exemplo aqui, vamos construir o nosso vetor W. Então, nosso vetor W ele é um vetor que vai de 1 até 3. Né? 1, 2, 3. Vamos ver o que acontece agora quando a gente soma o nosso vetor. Quando a gente soma o nosso vetor W com o nosso vetor X. Então, vamos lá. Quando eu somo o vetor W com o vetor X, o que ele fez? Ele somou. Aqui, ó. Ele somou 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7. Entretanto, o 3 aqui ele ficou sozinho, né? Porque, como eu disse para vocês, o número de operações de soma que ele vai fazer é equivalente ao length do maior vetor, ao tamanho, ao comprimento do maior vetor. Só que nesse caso, como os dois vetores não são múltiplos, aí a linguagem dispara uma mensagem, é um warning, dizendo que o tamanho do objeto mais longo não é múltiplo do tamanho do objeto mais curto.
O que significa essa mensagem de warning? Essa mensagem de warning é quando a linguagem identifica alguma operação pouco usual. Então, ele te lança uma mensagem dizendo o seguinte, é quase como se fosse algo tipo, olha, tu tem certeza que é isso que tu queres fazer? É realmente essa operação? Porque ele acha pouco usual somar dois vetores que os seus tamanhos não são múltiplos um do outro. Entretanto, ele executa. Então, sempre quando acontece o warning, o programa executa. Só que não necessariamente ele executa o que tu gostaria que ele executasse, ou enfim, não necessariamente é uma execução trivial. Geralmente não é uma execução trivial, portanto ele dispara essa mensagem de warning. Agora, há outros níveis de mensagem, por exemplo, a mensagem de stop, né, de error, é quando acontece um erro de sintaxe e o programa não consegue identificar uma saída para aquilo. Então ele simplesmente para a execução e aí coloca a mensagem de erro e imprime a linha onde a execução ocorreu. Isso ajuda a gente a debugar depois o código, né, e identificar qual foi o problema que aconteceu. Outro aspecto, colegas, é que a gente pode fazer operações aritméticas com vetores lógicos. Então a gente acabou de criar um vetor lógico aqui. Então a classe desse nosso L aqui é logical. E se a gente for, tá aqui o nosso L, né, true, true, false, false. E a gente pode, por exemplo, pegar esse nosso vetor e dividir por 2. O que ele vai fazer? Lembra que a gente falou da coerção de vetores? Então ele vai fazer a coerção desse vetor lógico, nosso vetor é L aqui, que é um lógico, tá? Num vetor numérico. Então, quando eu divido ele por 2, o vetor resultante, que aqui a gente só imprimiu, né, nesse caso aqui é um vetor numérico. Mas qual que é a lógica de coerção? É a mesma lógica que nós falamos na aula passada. Um vetor de lógico, quando a gente faz a coerção de um vetor lógico para um vetor numérico, o que é true é transformado em 1, e o que é false é transformado em 0. Então, o que ele fez? Ele pegou o true, converteu esse true no valor numérico 1, e dividiu por 2. E aí deu 0,5. 0,5. O false, como ele converteu em 0, 0 dividido por 2 é 0. E assim sucessivamente. Tá bom? Como é que a gente acessa vetores, colegas? Antes da gente continuar rodando o código aqui, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Vamos criar o nosso vetor x, tá? Esse vetor x, vamos fazer um rnorm, que essa funçãozinha rnorm, ela é uma função que cria a distribuição de números, cria valores aleatórios normalmente distribuídos. No caso, o default, a média é 0 e o padrão é 1. Então vamos criar um vetor de tamanho 1000. Tá? Vamos ver como é que está esse nosso vetor x. Está aqui. Ele é um vetor de tamanho 1000, de valores de média 0 com desvio padrão 1, normalmente distribuídos. Tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Vejam que do lado de cada início de linha que é impressa aqui no console, a gente tem um colchetezinho e um valor. O que significa isso? Lembrem, gente, um vetor ele é um objeto unidimensional. Então o que nós temos aqui, ele está impresso aqui quase como um objeto. Ele está sendo impresso num formato de 2 dimensões, mas é porque não cabe na linha, né? Então a gente tem que imaginar que aqui é simplesmente uma quebra de linha, mas esse cara ele continua linearmente aqui nesse vetor, porque vetores são objetos unidimensionais. Então, cada quebra de linha, ele coloca aqui a qual posição esse cara aqui pertence. Então, esse cara aqui, ó, ele é a 100ª posição desse vetor. Então, se eu quiser acessar um vetor, tá vendo? As posições elas são dadas por números, que é o valor da posição, entre colchetes. Então, esse aqui é o cara da primeira posição, esse é o da 10ª, esse é o da 11ª, 12ª, esse cara é da 37ª posição, tá? Então vamos pegar o cara da 100ª posição aqui. Ele é 0.1833.
3, 3, 1, 4, tá? Se eu quiser acessar a centésima posição do vetor x, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer que eu quero o vetor x. Mas eu não quero todo o vetor x. Eu quero só a centésima posição. E ele vai vir exatamente aquele valor lá. 0,1830333. Tá bom? Então é assim que a gente acessa vetores, colegas. A gente acessa vetores com colchetes. Então, ir passando dentro do colchete, a indexação para esse colchete é a indexação de qual posição nós queremos pegar desse vetor. Então tá aqui, ó, vamos criar o vetor letter, tá? Ele é um vetor, ele é um vetor de character, né? Hoje eu estou errando as teclas aqui. Então, class do... Agora sim, finalmente, a class do letter, ele é um vetor de caractere, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse vetor letter aqui. Então, eu vou pegar e vou dizer o seguinte, olha, eu quero letter 2. Então, ele vai pegar a segunda posição desse vetor. Qual que é a segunda posição desse vetor? É o y. Então, tá lá, ó, ele imprimiu o y. O que é esse 2, colegas? Esse 2 é um vetor. Certo? É um vetor de tamanho 1 de valor atribuído 2. Então, o que eu passei foi um vetor como indexador. Da mesma forma que eu posso passar o vetor 2, eu posso criar um vetorzinho, por exemplo, aqui, ó, só um truquezinho aqui para vocês. Quando a gente seleciona uma parte do código e dá o Ctrl Enter, ou vem aqui e dá o Run, ele roda só aquela partezinha do código, tá bom? Então, ó, gente, o que é esse vetor? Esse aqui é um vetor que vai de 2 até 4. Então, quando eu rodo letter 2, 2.4, ele vai pegar a segunda, a terceira e a quarta posição desse meu vetor. Só que, eventualmente, eu não quero os números em sequência, né? As posições em sequência. Não tem problema. Aí eu passo o vetor que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a primeira e a quarta posição, eu crio esse vetor lá dentro. Eu faço C, abre parênteses, 1,4, fecha parênteses. Esse vetorzinho, ó, é um vetor que passa o número 1 e o número 4. Então, se eu botar letter 1, 4, o que ele vai vir? A primeira e a quarta posição do meu vetor letter. Tá? Eu posso usar números negativos também. Quando eu uso números negativos, o que ele faz é excluir aquele valor. Então, se eu pego letter menos 2, ele vai pegar todos os valores do meu vetor letter menos a segunda posição. Tá? Então, tá aqui, ó. Ele pegou a primeira, não pegou a segunda, pegou a terceira, a quarta e a quinta. Certo? E da mesma forma, se eu quiser excluir mais de uma posição, eu uso a mesma lógica lá, concateno o vetorzinho, ó, menos 2, menos 5. Aí ele vai pegar o primeiro, vai pegar o terceiro e o quarto. Tá? Olha lá, X, Z e W. Certo? Bem, colegas, assim como eu posso passar um vetor aqui dentro do meu colchetes, eu também posso construir esse vetor fora do colchetes. Né? Então aqui eu estou criando um vetor idx. Então quem que é esse vetor idx? Ele é 1 e 4. E aí eu posso usar esse vetor aqui para indexar o meu vetor letter. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar só a primeira e a quarta posição. Ou seja, eu fazer letter idx aqui, levando em conta que esse dx é 1 e 4, é a mesma coisa que eu fazer letter C, abre parênteses, 1,4, fecha parênteses. Exatamente a mesma coisa. Tá? Vamos adiante. Então, vamos criar um outro vetor aqui, que é o vetor x, um outro vetor x, que ele vai de 1 a 10. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso dizer, olha, eu quero agora os valores de x maior do que 7. E ele vai vir um vetor onde só constam os valores de x maior do que 7. Se eu rodar só essa parte interna aqui,
que ele vai vir de resultado? Ou seja, se eu perguntar x maior do que 7, o que ele vem como resultado? Lembrem-se sempre, colegas, que quando eu crio, quando eu faço um questionamento lógico, ou seja, quem de x é maior do que 7? O resultado sempre vai ser um vetor lógico. Se eu uso igual, se eu uso maior igual, se eu uso maior, esse tipo de avaliação é uma avaliação lógica. Então, por consequência, o resultado tem que ser um vetor lógico. Então, se eu perguntar aqui x maior do que 7, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer o seguinte, olha, falso, falso, recapitulando quem é o nosso x, né? 1 a 10. Então, ele vai me dizer falso, 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 porque o 7 ele é igual a 7, mas ele não é maior do que 7, né? True, true, true. Então, quando eu passo essa anotação aqui para dentro de um indexador aqui, ele também consegue indexar. E aí ele vai me retornar só os valores de true, só aquelas posições de true. Então, colegas, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vou criar o meu vetor y, onde eu vou fazer o sample do meu x. Essa funçãozinha sample que ela faz é embaralhar os valores, tá? Então eu peguei meu x e embaralhei. Então o meu y tem os mesmos valores do meu x, mas em outra ordem, tá bom? Então se eu perguntar aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar os valores maiores do que 7. Então eu posso usar, eu quero y com y maior do que 7, e aí ele vai vir o 9, o 10, o 9 e o 8, ou eu posso simplesmente dizer quais posições eu quero. Então eu posso dizer que eu quero o meu y, abre colchetes, C, porque eu estou criando um vetor, né? Quem que são os caras que são... Quais são as posições que são maiores do que 7? Então é a posição 2, 3, 4, a posição 5 e a posição 8 mesmo, né? Então, se eu fizer isso, vai vir exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença de eu indexar dessa forma aqui e dessa forma aqui? É que aqui eu estou usando um vetor lógico e aqui eu estou usando um vetor numérico. Tá? Então aqui eu pego e digo, para cada posição do meu vetor, eu digo assim, essa posição eu quero, essa eu não quero, essa eu quero, essa eu não quero, que são os equivalentes true e false. Quando eu faço esse tipo de indexação aqui, eu faço por posição. Eu digo assim, olha, me vê a posição 2, a posição 5 e a posição 8. Mas o resultado final é o mesmo, tá bom? Então, outra coisa que nós temos aqui também, colegas. Vamos criar aqui, agora a gente tem o nosso vetor letter lá, né? Que a gente já tinha feito. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse vetor letter usando essa mesma lógica aqui de maior. Então, olha só. Eu perguntei quem de letter é maior do que k. Isso também pode ser usado para vetores de caractere, gente. Aí, qual que é a lógica utilizada? A ordem alfabética. Então, maior que k, ele considera maior que k quando ele é posterior a k na ordem alfabética. Quando ele vem depois de k na ordem alfabética. Tá? Se eu perguntar aqui letter menor do que k, a mesma coisa. Daí ele vai vir só o j, porque o j é o único que é menor do que k. Tá bom? Vamos agora falar de algumas funçõezinhas para identificar valores extremos, que são bem importantes em análise exploratória, quando a gente está querendo entender uma base de dados. Então aqui a gente está usando exemplos pequenos, né? São vetores de tamanho 10, coisa pequena. Mas na realidade é muito comum a gente utilizar vetores de tamanho com algumas centenas de milhares de valores. Tá? Então a gente precisa ter algumas funções para conseguir identificar mais ou menos como é que são esses valores que a gente tem dentro do vetor. Tá bom? Então, vamos usar essa funçãozinha aqui, setSeed, e vamos criar esse nosso vetor S. Essa função aqui, ela é uma função... A função sample, colegas, é uma função de número aleatório. Então, ela aleatoriza, como eu falei para vocês. Então, nesse caso, eu estou criando um vetor que ele vai de -1000 até 1000,
porque esse aqui é o vetor da onde eu vou fazer o sorteio, e aí eu sorteio 200 números ali dentro. Como ela é uma função de valor aleatório, se eu fizer aqui, se vocês fizerem na casa de vocês, a gente vai obter resultados diferentes. Agora, se todo mundo setar a semente do número aleatório, aí todo mundo vai ter o mesmo resultado. Tá? Então isso aqui é só para demonstrar, porque fica mais fácil para quando eu for rodar e vocês forem rodar isso na casa de vocês, a gente chegar aos mesmos valores. Tá bom? Então tá, vamos dar uma olhadinha no nosso vetor S. Está aqui o nosso vetor S, ele é um vetor que vai de 1 até 200, né? Então ele tem números que vão de menos 1000 até 1000. A gente consegue ver isso aqui mais ou menos, né? Então agora vamos explorar esse vetor. Essa funçãozinha aqui, ó, whichMax, ela procura a posição aonde se encontra o maior valor desse vetor. Então, 126 não é ele o maior valor, mas é a posição do vetor S aonde está o maior valor. Então, se a gente pegar e botar ali S 126, nós vamos ter lá o valor que está naquela posição, que é o 997. Então, esse é o maior valor desse vetor. Faz um pouco de sentido, né? Porque a gente fez sorteio que o máximo é 1000, então esse é um valor próximo do que a gente esperaria encontrar. Se a gente quiser saber exatamente o valor máximo, a gente usa a função max. Então, max de S está ali, 997. Tá bom? Outra coisa aqui, colegas. A função range. Então, a função range, o que ela faz? Ela pega os valores extremos de um vetor. Então, ela te traz o menor valor, que nesse caso aqui é menos 982, e o maior valor, que no caso é 997. Essa funçãozinha aqui, which S maior do que zero, ela te dá as posições que satisfazem essa condição, que no caso é S ser maior do que zero. Então ele diz assim, olha, na primeira posição tem um valor maior do que zero, na segunda também. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele está certo? Então aqui, ó, primeira posição, a segunda posição, aí ó, todas essas outras aqui não, só depois lá na sexta posição que tem um valor maior do que zero, tá bom? Agora eu quero que vocês, na casa de vocês, façam um exemplo, dois exemplos, na verdade, para exercitar um pouquinho, que é isso aqui, ó. Quantos valores de S são maiores do que zero? Eu quero que vocês escrevam uma linha de código para me dizer quantos valores de S são maiores do que zero. E depois eu quero que vocês construam um vetor contendo somente os valores de S maiores do que zero. Tá? E depois na aula a gente vê isso aqui. Vê quem conseguiu e quem teve dificuldade de fazer. Tá bom? Agora, para finalizar, eu quero mostrar algumas funções de ordenamento. Né? Então, vamos criar o nosso vetor x aqui. Né? Então, esse aqui é o nosso vetor x, está ali ele, né? 3821597773. Aí a gente vai usar agora a função sort. O que essa função sort faz? Ela ordena um vetor. Então, ela pega esses valores aqui e coloca eles em ordem crescente. Ela tem um argumento aqui que é o decreasing. Se a gente pegar o decreasing e colocar igual a true, aí ele vai ordenar, só que em ordem decrescente. Certo? Uma outra função, que é uma função muito útil, vocês vão ver ao longo da disciplina, que é a função order. Então, o que a função order faz? Ela pega a ordem de cada valor, né, para que a gente consiga tornar esse vetor em ordem crescente. Então vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Ó, x está aqui. Se eu der order x, o que ele me passa? Ó? Em qual ordem eu tenho que coletar esses dados aqui para que o vetor x fique em ordem crescente? Então, ó, primeiro eu tenho que pegar a quarta posição, que é o 1, depois a terceira, que é o 2, depois a primeira, que é o 3, depois a nona, que é o 3 também, depois a quinta, que é o 7, que é o 5,
depois a sétima, que é o 7, depois a oitava, que é o 8, e depois a segunda, que é o 8 também. Tá? Isso aqui é bem útil também, gente. Parece não ser assim, né, quando a gente olha sozinha, né, sem contexto, mas à medida que a gente for avançando, vocês vão ver que a gente usa muito essa função order aqui, para organizar data frame e tudo mais. Então a função sample, como eu tinha dito para vocês, o que ela faz é um sorteio, né? Então a gente tem aqui o nosso vetor x, e agora se eu der um sample de x, aí ele vai pegar esses mesmos valores aqui e vai mudar a ordem deles. Tá? Se eu usar a função unique, o que ela faz é pegar os valores únicos de x. Então, deixa eu só recapitular x aqui. Está aqui unique x, está lá, ó. Ele pega o primeiro cara, o segundo, o terceiro, o quarto, daí o 7, ele tem um valor duplicado. Ó. Então, ele pegou só o primeiro 7. E o 3 também ele é um valor duplicado. Então, ele pegou só o primeiro 3 lá. Então, ele fez um vetor menor do que o vetor original, porque ele eliminou as duplicadas. E essa outra função aqui também a gente pode utilizar para ver valores duplicados. Só que essa função, o duplicated, o que ele faz é uma avaliação lógica. Ele pergunta para cada uma das posições se ela é duplicada ou não. Então notem que ele vai aparecer true quando aparecer a segunda ocorrência de um valor. Então, por exemplo, aqui ó, o 3, esse 3 aqui não é duplicado, porque não teve nenhum 3 antes dele no vetor. Então as avaliações no R, ela sempre vai percorrendo o vetor do início ao fim. Então, por exemplo, esse 7 aqui, ele foi o primeiro 7 que apareceu. Então, ele deu false aqui, porque aquele 7 ali não estava duplicado. Quem que é duplicado? É esse 7 aqui. Então, esse aqui deu true. Assim como esse 3 aqui, ele está duplicado. Então, também deu true. Certo? Agora eu quero que vocês façam mais um exemplozinho, façam uma linhazinha aí, escrevam, né, uma linha de código para saber quantos valores duplicados existem em x. Como é que a gente faz isso? Né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse meu duplicated aqui, se eu escrever duplicated x, ele vai me dizer quem que é duplicado e quem que não é. Como é que eu faço para saber, como é que eu posso saber quantos valores duplicados eu tenho? Eu simplesmente somo isso. Então, se eu somar o meu vetor de duplicados, lembra? Eu acabei de falar para vocês que a gente pode fazer operações aritméticas com vetores de lógica, né? Então, eu posso somar. O que ele vai fazer? O que é falso, ele vai manter como 0, e o que é true, ele vai converter em 1. Então, cada true vai ser convertido em 1, e o somatório desses trues vai ser exatamente o número de vezes que eu tenho valores duplicados no meu vetor original. Tá bom? Então, obrigado, gente. Até mais.